Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Esses dias eu tava scrollando a minha rede social, e eu vi alguém perguntando qual era a melhor inteligência artificial para resumir um livro. E aí eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Não que exista algo de errado em você resumir um livro. Eu adoro ferramentas que economizam tempo, que otimizam a nossa vida, enfim, eu falo muito sobre isso também nas redes sociais. Mas aquela pergunta ficou um pouco na minha cabeça e me trouxe uma reflexão maior, que é o grande tema do episódio de hoje. Porque ela me fez pensar em que momento a gente começou a procurar atalhos para experiências que talvez não tenham sido feitas para serem encurtadas. Já parou para pensar sobre isso? E quanto mais eu entrava nessa temática, mais eu percebia que essa lógica de otimização, principalmente agora com o AI, está em todo lugar. O tempo todo a gente está buscando formas de otimizar a nossa rotina, o nosso treino, o sono, o trabalho, as nossas finanças, processos do dia a dia, a leitura, como nesse caso da pessoa que estava buscando a AI que resumiria o livro. E nessa era de tecnologia, de AI, a gente está buscando otimizar até o nosso próprio pensamento, você já reparou? E foi aí que eu comecei a me questionar e veio à tona a pergunta desse episódio. Será que a gente está tentando otimizar demais a nossa vida? Eu acho que uma das palavras mais valorizadas da nossa geração hoje é a eficiência. Inclusive, eu falando por mim, porque eu falei já em algum episódio aqui, também já postei sobre isso, de que eu decidi em janeiro de 2026 que a minha palavra do ano era a eficiência. E ainda é, tá? Eu acho que é uma coisa que eu busco e que eu tô conseguindo implementar na minha rotina, no meu trabalho, principalmente, pra fazer mais coisas com menos esforço. Então, assim, esse episódio não é um ataque à otimização e à eficiência. Eu acho que existe uma importância muito grande e um saldo muito positivo que a AI trouxe para nossa vida. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um alerta e um cuidado que a gente tem que ter. Porque ser eficiente quase sempre é visto como algo positivo. Na verdade, para mim sempre foi. Se você consegue fazer algo na metade do tempo que você faria, melhor. Se você consegue automatizar uma tarefa para fazer a mesma tarefa com menos esforço, ótimo. Se tem uma ferramenta que faz o seu trabalho de um jeito muito mais rápido, perfeito. Então, eu entendo completamente essa lógica e sou muito a favor da gente usar essas ferramentas. Afinal, a tecnologia evoluiu justamente para facilitar a nossa vida. Tem um episódio que, inclusive, se conecta um pouco com o que a gente está falando aqui agora, que talvez você precise de mais desconforto na sua vida. Então, eu falei um pouco sobre esse efeito da tecnologia, da nossa vida estar muito confortável e muito fácil, só que num outro viés, né? Não falei sobre otimização. Mas, se você gosta desse tema, busca esse episódio aqui no Spotify. Mas voltando, o problema da tecnologia é que talvez a gente tenha começado a aplicar essa mentalidade de otimização em lugares onde ela não deveria ser o critério principal. Existem algumas coisas na nossa vida, ou algumas áreas, ou algumas situações que não merecem ser otimizadas. Faz sentido? Porque uma coisa é você otimizar uma planilha, um processo. Outra coisa é você tentar otimizar e automatizar experiências humanas. E talvez seja bem aí que a discussão comece a ficar interessante. E tem uma coisa que eu tô percebendo muito hoje, acho que todo mundo já entendeu isso também da nossa geração, é que ficou difícil você fazer algo simplesmente porque você gosta daquilo, porque te dá prazer, porque te relaxa. Então, toda leitura precisa gerar um tipo de aprendizado. A academia precisa gerar um resultado visível. A viagem que você faz precisa te render um conteúdo. O hobby precisa desenvolver alguma habilidade. Você precisa ser muito bom naquele hobby. É como se a gente estivesse transformando quase todas as experiências da nossa vida em ferramentas para chegar em algum lugar. E aí que tá o problema, porque eu acho que a gente começa a colocar um peso que não deveria existir em coisas como o que eu acabei de falar, ter um hobby. Quando que a gente começou a atrelar um hobby à performance? E claro, sempre trazendo o contraponto aqui, não é que eu tô dizendo que é ruim você ter grandes metas, objetivos, você se cobrar, você querer ser bom nas coisas que você faz. Mas existe uma diferença muito grande entre fazer algo que gera benefícios e fazer algo apenas pelos benefícios, pela experiência em si. Porque algumas dessas coisas, como ter um hobby, ler um livro de romance, vão ter valor justamente pela experiência em si e não pelo resultado final, sabe? E aí vamos voltar um pouco para o tema da inteligência artificial.
Eu não acho que o grande impacto da AI seja só fazer as tarefas mais rápido. Isso por si só é muito bom. Mas para mim, não tem a ver só com a velocidade de execução das tarefas. Quando você joga uma atividade para ser feita dentro de uma AI, você reduz o seu esforço mental, você tem uma ferramenta que te ajuda a organizar as ideias, resumir conteúdos, criar um racional, uma estrutura de alguma coisa, de algum projeto. Muitas vezes, ela ainda te ajuda a tomar decisões. E mais uma vez, eu tô falando numa posição onde eu uso inteligência artificial literalmente todos os dias. Eu nem sei como eu vejo isso, mas se eu conseguir abrir no meu celular pra ver quantas vezes eu clico no ícone do ChatGPT e, tipo assim, ele tá na minha tela inicial. Tipo, na minha tela bloqueada do iPhone eu tenho acesso ao ChatGPT. Então eu tenho certeza que eu acesso mais vezes do que o próprio Instagram. Justamente por isso, eu acho que existe uma pergunta importante da gente se fazer. Será que a gente tá usando a IA pra pensar melhor ou pra pensar menos? É uma coisa que eu me policio muito. Todas as vezes que eu faço uma pergunta para IA, e assim, claro, eu uso muito para coisas rápidas, sabe? Muito mais para parte de informação. Quando eu pego isso do celular, que eu falei, né? No trabalho já é outros 500. Aí eu deixo no computador aberto, eu uso o cloud bastante também. Mas no celular, normalmente são perguntas rápidas que eu preciso ali de alguma informação, alguma questão lógica, enfim. Mas quando eu me pego entrando em discussões ou dilemas da minha vida, e aí eu não sei quem já fez isso, mas eu sei que muita gente usa o chat como terapeuta. Isso é muito perigoso. Mas enfim, quando eu vejo que eu tô entrando nessa linha tênue de, sei lá, basear minhas decisões em respostas da AI, aí que eu começo a entender que tá perigoso e começo a me policiar. Porque eu acho que esse é o maior risco. Ao invés da gente usar ao nosso favor para impulsionar, para trazer eficiência do nosso trabalho, é a gente começar a ficar preguiçoso e pensar menos, porque tudo fica extremamente confortável. Fora que a AI sempre vai ser muito enviesada, e a gente sabe disso, né? Ela vai falar o que você quer escutar. Então, eu acho que uma boa ótica para se olhar para essas ferramentas é que a ideia é que ela consiga ampliar o seu raciocínio, te trazer mais elementos de realidade, mais fatos, para que você construa ali o seu pensamento crítico sozinho. Porque toda vez que você terceiriza ou você deixa a AI assumir alguma função por você, existe uma habilidade que deixou de ser exercitada. Essa é uma das coisas que mais me ajuda a não cair nessa de terceirizar toda a minha vida, todas as minhas decisões pro ChatGPT. Então eu tento sempre entender que eu preciso pensar sozinha sobre algumas coisas, eu não posso ter esse viés de uma inteligência artificial, e mais do que isso, quando eu deixo de usar para ser o mais eficiente possível e faço alguma coisa na mão, faço com o meu pensamento crítico sozinha, eu tô exercitando uma habilidade em mim que precisa ser exercitada, porque se a gente deixa de fazer isso, a gente esquece como fazer. Próximo bloco. E existe um livro que conversa muito com esse tema. Eu acho que eu nunca trouxe como referência pra cá, talvez já tenha falado rapidamente, mas é um livro bem conhecido e que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O autor, que é o Kahneman, ele explica que o nosso cérebro funciona através desses dois sistemas. O sistema rápido, intuitivo, automático, e o outro mais lento, analítico e reflexivo. E o que ele mostra ao longo do livro é que o cérebro adora economizar energia. Pensar profundamente sobre alguma coisa dá trabalho, refletir dá trabalho, tomar decisões difíceis dá trabalho. E mais que isso, questionar as suas próprias opiniões dá trabalho. Por isso, sempre que aparece uma alternativa mais fácil, a tendência natural é a gente escolher esse caminho. Então, pensa nessa lógica aplicada aos dias de hoje. A gente nunca, na história da humanidade, teve tanta ferramenta, teve acesso a tantas ferramentas, né, capazes de reduzir o esforço mental. Só que muitas das coisas que mais nos fazem crescer na vida e evoluir como pessoas exigem exatamente esse esforço que a gente está deixando de ter. Construir repertório vai te exigir esforço, desenvolver o pensamento crítico exige esforço. Você formar opiniões exige muito esforço. Construir autoconhecimento exige esforço. E não existe atalho para essas coisas todas que eu acabei de falar. E existe uma ideia que eu gosto muito, até voltando para esse ponto da otimização de tudo e o perigo de tudo isso, né? É que nem todo atrito é um problema. Alguns atritos, inclusive, são o próprio processo. O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente otimiza tudo, a gente está pegando atalhos, a gente está fugindo ou driblando alguns atritos, certo? Porém, quando você precisa pesquisar uma coisa por conta própria, quando você precisa tomar uma decisão difícil, todos esses processos, quando não otimizados,
te geram algum tipo de aprendizado, algum tipo de crescimento. São situações importantes da gente passar por esses atritos. É importante que não exista atalho em algumas situações, é isso que eu quero dizer. Porque hoje a gente fala muito sobre eliminar fricções, sobre ser super eficiente, mas a gente esquece que são essas situações, essas fricções, que ajudam a construir habilidades que nenhuma tecnologia consegue te entregar. Então, acho que esse é um pouco da reflexão. Assim, talvez o nosso objetivo, não deveria ser remover todo o esforço da nossa vida. Alguns valem a pena ser removidos, mas eu ainda acho que vale entender quais são os esforços que valem a pena passar por, sabe? E fazer na mão mesmo e passar pela fricção e por tudo isso que envolve esse desafio. E aí existe uma ironia muito interessante, porque durante décadas a tecnologia prometeu nos devolver tempo, né? Então a lógica era simples. Se algumas tarefas ficassem mais rápidas, sobraria mais tempo para a gente viver. Mas o que a gente fez com esse tempo? Porque olhando para a forma como a gente vive hoje, não parece que a gente passou a viver mais. Eu sinto que na minha vida, qualquer tempo extra que eu tenho, seja porque eu fui eficiente no trabalho, porque eu otimizei alguma tarefa, eu vou lá e preencho rapidamente com mais coisa. Quando a gente ganha uma hora livre na agenda, raramente a gente pensa em descansar. A gente sempre pensa em como aproveitar melhor aquele tempo, como encaixar mais uma tarefa, mais um hábito, mais uma meta. Bom, e para fechar o episódio de hoje, eu gostaria que você olhasse para sua vida e tentasse refletir um pouco sobre isso. O que eu tô otimizando que na verdade não deveria ser otimizado? Quais atalhos que eu tô inserindo na minha vida e estão me fazendo perder algumas habilidades importantes, algumas experiências que eu poderia estar passando? E eu, mais uma vez, esse episódio é muito pra mim também, porque eu sou a pessoa da AI que otimiza tudo e que o tempo todo tá buscando eficiência. Mas foi até um feedback de uma amiga que eu recebi uma época de trabalho que eu nem parava pra almoçar, assim. Eu pedia delivery na mesa, não saía da mesa de trabalho e tudo tinha que ser otimizado, rápido, ágil, eficiente. E aí ela falou na época, cara, acho que você tá perdendo a mão na otimização, sabe? Então, fica esse recado para você olhar um pouco para sua rotina, entender se você tá chegando nesse momento, assim, de otimização extrema e fazer algumas mudanças mesmo e reflexões aí. E também, repara se você não tá tentando transformar tudo em desempenho e performance. Todos os seus hobbies, todo o seu tempo livre, otimizando essa parte também que é importante que não seja. Espero que esse episódio tenha sido útil. Deixo a minha dica de leitura de hoje para vocês, que é o livro Rápido e Devagar, e a gente se vê na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.